Em qualquer nascer ou pôr do sol, a chance de observarmos fenômenos inusitados acontecendo em nossa atmosfera aumenta. Isso acontece por um simples motivo: a densidade atmosférica pela qual a luz precisa percorrer até chegar a um observador. Se você se atentar nesses momentos, você poderá ver como a coloração da estrela muda, indo de uma tonalidade amarelada para um tom incrivelmente vermelho. Curiosamente, existe um fenômeno relativamente raro que observadores no céu observam um misterioso brilho esverdeado quando o Sol toca o horizonte nesses momentos. O fenômeno é verdadeiramente enigmático e envolve toda uma física por trás. No vídeo de hoje vamos entender e ver o que é esse tal brilho verde que observamos em nossa estrela. A verdade é que a verdadeira cor do Sol é anunciada pela sua faixa de emissão. Apesar do Sol ter uma coloração amarelada, isso é apenas um efeito atmosférico da filtração da luz solar. Se você pegar toda a faixa de emissão eletromagnética da nossa estrela, o Sol emite uma grande quantidade de radiação na região do comprimento de onda do verde, ou seja, tecnicamente o Sol teria uma coloração esverdeada fora da atmosfera, mas não é isso exatamente que acontece. A explicação é bastante simples. O Sol, assim como a maioria das estrelas, emite uma ampla variedade de radiações além do verde. Como o verde está situado no meio do espectro de emissão, ele é afetado diretamente pela forte emissão das outras cores. Quando todas as emissões se misturam, os nossos olhos interpretam simplesmente como branco. Em resumo, mesmo que haja uma emissão maior no verde de fato, todas as cores quando são misturadas na emissão eletromagnética resultam na cor branca. É só observar as imagens registradas lá no espaço, como aquela tonalidade amarelada que costumamos ver no Sol simplesmente desaparece. Dessa forma, por mais que o Sol emita muita luz verde, há uma quantidade gigantesca de outras radiações que sobressaem a cor esverdeada. Mas por que isso não acontece com outras estrelas do céu noturno? De noite, podemos perceber pontinhos azuis e avermelhados. Estrelas azuis são visíveis facilmente porque o pico de emissão delas é altamente concentrado nessa parte do espectro, destacando a cor acima das outras que também estão sendo emitidas. Estrelas avermelhadas, por outro lado, são percebidas devido ao pico de emissão na cor vermelha, com o restante do espectro menos evidente. No caso das estrelas verdes, como seria o caso da nossa, o pico de emissão está localizado no meio do espectro entre as demais cores, resultando em uma mistura das emissões durante o processo. O que isso tem a ver com o flash verde observado no Sol? Bom, mais do que você imagina. É entendendo como a estrela emite radiação que vamos compreender o tal fenômeno raro. Em outras palavras, as estrelas como o Sol são objetos que possuem todas as cores do espectro visível. Quando a luz solar adentra o nosso ar, os comprimentos de onda das cores como vermelho, verde e amarelo passam praticamente sem interrupção pelo ar. Por outro lado, os comprimentos de onda do azul e do violeta interagem muito mais intensamente com as moléculas dos gases atmosféricos. Esse é o fenômeno de espalhamento, responsável até pelo azul característico da Terra, mas também pode ocasionar outras visões interessantes. O fenômeno óptico do flash verde dura, acredite, meros 2 segundos quando o Sol está tocando o horizonte, em seus últimos momentos antes de desaparecer. O fenômeno acontece de fato um pouco parecido com o espalhamento de luz tradicional, mas a cor verde só é de fato acentuada aqui porque existe uma interação entre o ar quente próximo ao oceano e a mudança de densidade que existe entre algumas camadas de ar. Vamos entender melhor o fenômeno. Nessas filmagens específicas, vemos o flash verde aparecer e desaparecer rapidamente quando o Sol está se pondo no horizonte oceânico. Sim, aparentemente a melhor visualização de tal fenômeno fica mais propensa num pôr do sol na direção do oceano. É possível observar na superfície comum, mas menos provável. Para começar, quando o Sol desce no horizonte, a luz solar precisa atravessar maiores camadas atmosféricas até atingir um observador. Essa miragem do flash verde é produzida por um desvio e pela forma como a atmosfera age como um prisma, dividindo os comprimentos de onda que a estrela emite. Quando os comprimentos de onda atravessam uma quantidade maior de ar, a tendência é que as cores dos comprimentos maiores viajem pela atmosfera com mais facilidade, desviando então das moléculas do ar.
As diversas cores de luz se comportam de maneiras distintas devido às suas diferentes propriedades de comprimento de onda. Os comprimentos de onda mais curtos, como é o caso do azul, violeta ou até mesmo verde, se dispersam de forma mais intensa do que os comprimentos de onda mais longos, como é o caso do amarelo ou então vermelho. Consequentemente, o azul e o violeta são dispersados na atmosfera, e a luz do amarelo e do vermelho é absorvida, resultando na predominância da luz verde em um pequeno período de tempo durante o pôr do sol. Elas também são produzidas pelo ar quente próximo ao oceano ou à superfície terrestre, juntamente com as mudanças rápidas de temperatura do ar conforme a altitude aumenta. Quando os raios solares estão baixos, eles são refratados de volta para cima ao atravessar entre as camadas de ar frio e quente. Essa refração tende a sempre direcionar os raios em direção à camada mais densa, ou seja, a mais fria em altitudes elevadas. O flash verde ocorre quando há mudança de direção causada pela transição entre a camada de ar quente e ar mais frio. Pequenos desvios são amplificados em nossa direção, incluindo a diferença de deflexão entre os raios vermelhos e verdes. Essa amplificação resulta na separação entre o verde e o vermelho, algo que a refração através de uma atmosfera de um dia comum não consegue fazer. Por isso, é necessário condições ideais para ver o fenômeno. A luz azul segue para as camadas mais densas acima e a luz vermelha é absorvida antes de chegar ao observador, sobrando no meio termo a luz verde na metade do espectro. Em condições de ar estável e céu claro, é mais provável avistar um flash verde quando a luz do sol alcança o observador com menos dispersão. Em alguns casos, a refração para outras cores pode ser tão forte que a luz verde se concentra momentaneamente em um ponto acima do Sol, criando o flash verde. Dessa forma, sempre procure condições onde há uma interação maior entre a superfície com o ar, o que é mais provável de acontecer sobre o oceano. Assim, a chance de ver um flash verde numa praia é muito maior, mas é preciso ter cuidado ao observar, dado que o Sol emite muita luz e sua visão pode ser danificada. A observação deve ser feita com muita cautela, esperando o Sol quase desaparecer na linha do horizonte distante. Vale lembrar que o efeito é visível em planetas também, como Vênus, um dos mais brilhantes visíveis da Terra. Enfim, é impressionante pensar como nossa atmosfera gera fenômenos tão raros em momentos tão específicos. O evento do flash verde é só a prova como a interação entre a nossa estrela e a atmosfera da Terra pode ser enigmática. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!